Boa noite, pessoal. Boa noite. Já vi que tinha gente aqui na espera com a gente, esperando a gente entrar para dar boa noite. Que bom aqui estar com vocês, que bom receber vocês. Está começando aqui mais uma live, né, da Educação Infantil em Rede. Vocês já me conhecem, eu sou a Maíra, né? A gente está acompanhando aqui, a gente está se acompanhando aqui em todas as lives, e eu quero trazer aqui essa mulherada maravilhosa, essa mulherada incrível, essa mulherada aqui que a gente é rede junta para dar boa noite para vocês. Tamira, quer dar um oi aí para todo mundo? Seu mic, Tamira, seu microfone está fechado. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Tamira de Souza, mais uma vez aqui em rede com Maíra e as demais colegas, né, Vládia, Nil, desejando aí muitas reflexões positivas para a gente com o muso aí da educação infantil, como diz a Maíra. Vládia, vem dar uma boa noite aqui para o pessoal. Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, muito felizes, né? Novamente nos reunirmos para a gente pensar junto aí sobre a nossa educação infantil, sobre os bebês, e hoje com esse convidado tão especial, nosso querido Evandro, vão ser reflexões incríveis, viu? Participem, não deixem de fazer seus comentários. Nil, a galera tá esperando aí seu boa noite. Temos vários, quer dar o seu aí para a galera também? Boa noite, pessoal. Que bom estar com vocês aqui mais uma vez. Muito obrigada pela participação e quero dizer para vocês explorarem, sugarem bastante aí do Evandro, que ele tem muito a contribuir junto com essas mulheres aí lindas, maravilhosas e muito engajadas da educação infantil em rede. Bem, pessoal, nós somos aqui o time da Educação Infantil em Rede, né? E sem mais delongas, a Tamira já começou aí falando para vocês, né? Que hoje a gente vai receber o muso, gente, da Educação Infantil, como ele ficou conhecido aí nessa semana. Ele tá morrendo de rir ali nos bastidores, né? Mas já era Evandro, agora você é o muso aqui da galera, tá? E vamos dar boa noite aí pro pessoal e se apresentar, gente. O tão esperado Evandro Tortora aí com vocês. Ai, Maíra. Pessoal, boa noite. Queria começar essa live agradecendo esse momento, né? Essas meninas são demais, assim. Eu já trabalhei com todas, né? Então, quando veio o convite aqui para falar com vocês, eu aceitei de muito bom grado. Ainda mais sobre um tema que é tão relevante para a gente, né? O que as crianças nos ensinam, né? E aí, ao longo aí da nossa fala, a gente vai colocar algumas colocações, e aí vamos discutindo, né? E aprendendo um pouquinho aí, refletindo um pouquinho sobre essa nossa prática das crianças, mostrando, na verdade, aquilo que elas nos ensinam, seja presencialmente ou remotamente agora, com o contexto da pandemia. Então, muito obrigado. E obrigado pelo muso, Maíra. Vocês que são musas para mim. E Evandro, ó, a galera aqui tá doida, dando boa noite, né? Bastante gente aí já nos acompanhando. Pessoal, super boa noite para vocês, tá? E eu quero aproveitar, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, que vocês sabem, né? Que a hora que começa o bate-papo aqui, a gente pega fogo, né? Segue aqui falando, porque a gente ama falar desse tema, a gente ama falar aqui de todos os temas que estão envolvidos na educação infantil. E pensando nisso, eu quero até aproveitar o Evandro aqui com a gente para contar para vocês que daqui a pouco a gente vai falar também do nosso primeiro congresso, tá? A gente vai fazer um super congresso aí sobre educação infantil. Vão ser 2 dias que a gente vai reunir uma galera que já passou por aqui, uma galera que a gente conhece, para dividir, para construir saberes aí, todo mundo junto, tá? Daqui a pouco a gente dá mais detalhes. A gente também vai falar ao longo da live dos detalhes e depois, ao longo do tempo, a gente vai falando aí no Facebook para vocês como que faz para se inscrever, como que faz para participar. Bom, mas como a Nil falou, Nil, vamos aproveitar, né, da presença do Evandro aqui com a gente. Oi, Tamira. Tamira quer falar alguma coisa? Seu microfone está fechado, tá?
É mania de fechar o microfone quando não está com a palavra, né? Para evitar ruídos. Eu queria só dizer assim, que aproveitar essa referência que é o Evandro e convidar você que já está aí com a gente a compartilhar essa live. Aí nessa setinha aí, compartilhar com a sua rede de amigos, abrir uma sala de vídeo, porque com certeza as reflexões que nós vamos fazer aqui é de chão de escola, é de chão de sala de aula, e eu tô assim super animada que vai agregar muito. Então, ó, hashtag compartilha, hein? Hashtag compartilha, hashtag muso, e a gente vai. Verdade, pessoal. Hoje vamos seguir aí na hashtag muso. Adorei, Nil. Hashtag live do muso. Live do muso. Vai ferver hoje, Evandro, aí na internet. Isso aí, vamos para os top trends. Aproveitando, Evandro, essa história de muso, né? Se tem uma coisa aqui que é muito incomum a gente ver nos cenários aí da educação, principalmente da educação infantil, é a presença masculina, né? Eu até estava falando lá, a gente conversou um pouco antes, 90% do nosso público aqui da live é um público feminino. E a gente sabe por experiência, né, que grande parte aí das mulheres é que estão ocupando os cargos nas escolas, principalmente à frente das salas de educação infantil. Eu queria saber de você, né, como você chegou, né, também a estar aí na linha de frente com essas mulheres, como que foi essa trajetória e como que é ser muso, ser homem aí na educação infantil? Conta um pouquinho aí pra gente. Ah, tá bom, Maíra. É o seguinte, bom, antes de ir propriamente para a sua questão, né, só para eu esclarecer o pessoal, tem algumas pessoas que podem estar chegando na live e não me conhecem, então só para me apresentar mais formalmente, né, que aqui a gente é muito informal porque todo mundo aqui trabalhou junto, viu, gente? Mas assim, eu sou professor de educação infantil no município de Campinas, tá? Trabalho com educação infantil há 8 anos, né? Tem um tempo que eu permaneci no fundamental também, e atualmente acabei de concluir meus estudos aí de doutorado na área da educação infantil também, e estou trabalhando agora com formação de professores junto à Associação Nova Escola, assim como o grupo aqui também está envolvido, né? Só para vocês entenderem mais ou menos de onde vem tanta intimidade assim, para que a gente se trate dessa forma. Mas todo mundo aqui é professor, todo mundo aqui estuda muito sobre educação infantil, e eu acho que essa live ela tem essa proposta muito bacana, né? De compartilhar, aliás, todas as outras lives que as meninas propuseram, elas têm essa proposta muito legal de compartilhar saberes realmente com pessoas que estão produzindo conhecimento sobre as crianças da educação infantil, né? Então, eu recomendo que vocês procurem as lives anteriores também na página das meninas. Teve Beatriz Ferraz, teve a Karina Rizek, né? Outras tantas aí que virão, que já foram, né? Que eu não lembro todas de cabeça agora, mas vale a pena dar uma olhada, tá bem? Então, o tema de hoje é o que as crianças nos ensinam, tá? Aí, logicamente, que a gente não tem aquela fala de criança que ensina como um professor, mas a ideia é que a gente pense aqui nesse contexto das crianças, as suas ações que nos fazem refletir sobre a nossa prática, tá? E dessa forma, é a forma singular que cada criança nos ensina, né? Que cada criança nos ajuda, nos afeta pelas suas falas, pelos seus gestos, pelas suas emoções que são compartilhadas conosco, né? É nesse contexto que eu me encaminho para falar um pouquinho comentar o que a Maíra me propôs, né? A presença do homem na educação infantil. Eu acho muito relevante falar sobre isso, né? Eu pesquisei, eu tenho os dados do censo de 2017, 97%, aproximadamente 97% de professoras, 97% são professoras que atuam na educação infantil, né? Aproximadamente 2,5% que são homens, né? Que se declararam do gênero masculino. E esse é um dado que a gente precisa olhar, né, e se perguntar realmente por que isso acontece, por que a presença do homem ainda não vigora com tanta força para a educação infantil. A gente sabe que a história da educação infantil, né, da docência em si, ela foi construída e muito pelas mulheres, né, e por isso que vocês são figuras muito importantes e que merecem uma atenção tão especial por reconhecer que a educação brasileira foi construída, em sua maioria, por mãos femininas, né?
Então, eu acho que isso é muito importante a gente relevar aqui, e engrandecer a presença da mulher. Porém, a gente vive um contexto em que a gente trabalha com questões relacionadas a alguns valores, né, e que se fazem importantes ser discutidos com relação à presença do homem enquanto auxiliar na educação de crianças, né, como alguém parceiro que está ali com ele, com a mulher também. Nós vivemos hoje um mundo machista, de certa forma, em determinados contextos. E quando eu estou falando de Brasil, né, tem lugares em que eu tenho conversado com algumas professoras aí durante a minha formação, em que os pais têm uma resistência muito grande à presença do homem, né? E não conseguem, na verdade, entender a importância desse homem para as crianças, né? A presença dessa figura masculina ali. Seria algo relacionado àquele potencial abusador? Seria aquele preconceito, na verdade, como profissional, por ele não saber executar as mesmas tarefas que historicamente foram delegadas à mulher? Tudo isso faz parte desse contexto histórico que eu acho que desemboca, na verdade, no que a gente vive hoje, né? E falando um pouquinho da minha experiência, né? Eu me deparei com a pedagogia meio que por acaso também. Então, eu não posso dizer assim que foi a minha primeira escolha a docência. Eu comecei a fazer o curso de pedagogia justamente porque eu ganhei uma bolsa, né? Eu fui bolsista do ProUni, entrei para cursar o curso de pedagogia e me apaixonei pela educação de crianças. Depois eu comecei um trabalho como monitor de educação infantil no município de Lençóis Paulista, né? Cursando a pedagogia e querendo me integrar ainda mais nesse ambiente, né? A minha primeira ideia era ser engenheiro. Olha a mudança. Eu de engenheiro passei a ser professor de crianças. Então, eu acredito que foi uma mudança muito grande para mim, na minha vida pessoal e profissional, né? O quanto a pedagogia influenciou nas minhas escolhas, e que eu acho que a gente tem que dar essa relevância também para outros homens aí, e essa presença do homem, ela tem que ser incentivada, né? Tem situações até que eu acho muito engraçadas, porque todo ano, na verdade, tem um autor que, acho que tem um livro, eu acho que Joaquim Ramos, né, que ele vai falar da presença do homem na educação infantil e dos desafios que ele enfrenta, né? Enquanto aquele que enfrenta 2 estágios probatórios. O primeiro é aquele do concurso que a gente presta, e o segundo é aquele que é nos imposto todo ano no começo da turma com as famílias, né? E isso é uma coisa que eu vivencio muito, porque no início do ano, eu sempre tento levar as coisas com naturalidade, né? Sempre tento me colocar para as famílias ali de uma maneira em que aquilo tudo seja o mais natural possível, como se fosse uma mulher. Na verdade, é um educador que está ali na frente das famílias. Mas existe uma certa expectativa ainda, sabe? Um olhar de receio, que eu só percebo no final do ano. Que nem a fala comum, né? Quando eu vi que era um homem o professor da minha filha, eu fiquei de olho. Quero saber o que vai acontecer lá. Isso aconteceu não uma, 2, nem 3, várias vezes, né? E é um contexto, assim, que incomoda, né? Mas é que, infelizmente, é uma sociedade que ainda está caminhando bastante nesse sentido, né? A gente já vem de um histórico que é compreensível, né? Essa ação, esses valores. Só que eu também considero essa presença do homem na educação infantil uma presença de escolha política, enquanto postura perante uma sociedade que é contra determinados valores machistas que permeiam esse ambiente, não é? Quando o professor aparece com uma camisa rosa na escola, meu Deus, né? Alguns meninos, né? Quando o professor está trocando um bebê, também é uma coisa assim, nossa, como é que pode, né, as mães olharem? Quer dizer, são um conjunto de atitudes que nos mostram ali que é uma sociedade que precisa dialogar com essa questão, né, precisa refletir sobre isso. E um fato importante que eu acho que também é legal, é que eu gosto de vangloriar também as mulheres, é que as mulheres que trabalharam comigo sempre foram minhas parceiras, né, nesse sentido. Apesar de algumas ficarem ressabiadas com relação aos meus saberes, na verdade, né? Se eu sabia trocar uma criança, se eu sabia orientar uma atividade com as crianças, né? Por N razões que são delas lá,
elas sempre me apoiaram muito, né? E em situações difíceis que eu tive na minha vida profissional, elas estiveram do meu lado, né? E isso me marca muito, quando, por exemplo, uma família foi reclamar alguma coisa na escola com relação à minha atuação com as crianças, né? Dizendo que eu pegava uma criança no colo, dizendo que eu não poderia pegar a criança no colo, dizendo que eu não poderia trocar as crianças, e a equipe gestora, a diretora, as monitoras que trabalhavam comigo, chamavam essa mãe e falavam, vem cá, por quê? O que está acontecendo? Por quê? Você tem alguma acusação? Você vai falar alguma coisa? Ou seja, esse apoio tem que vir da escola para a gente poder lidar com essa questão. E o que as crianças nos ensinam nesse momento é que isso é um valor que não é construído por elas. Porque eu nunca, uma criança me tratou diferente por ser homem. Nunca veio um olhar diferente por eu ser homem e estar atuando com crianças, né? Isso mostra o quanto o preconceito é aprendido também nesse sentido, né? O quanto o valor que se dá para aquela pessoa, de acordo com o gênero dela, realmente vem do adulto, não vem da criança, né? E aí, algumas situações, vou citar uma situação engraçada até que aconteceu, né? Que uma família, uma vez, um menino, ele ia fazer uma cirurgia de fimose. Aí ele precisava faltar. Aí a mãe me chamou para conversar. Ela falou assim, professor, eu poderia conversar com a sua monitora? Eu falei, mas por quê? Algum assunto? Não, é particular, com a monitora. Tudo bem, deixei as duas, né? Elas foram lá para o canto conversar. Aí, de repente, tá bom, tá. A mãe foi embora e a mãe vem, a monitora vem dando risada para mim, né? Dizendo o que aconteceu naquele diálogo, né? Então, essa é uma situação assim, que eu sempre comento por conta dessa vergonha, às vezes, da família, de como ela enxerga a figura do homem, né? E como que ela lida com essa situação, a gente vai aprendendo, né? E aí a monitora me ajudou muito nesse sentido, porque eu consegui conversar com essa mãe, né? Me aproximar dela e conversar de questões que, na verdade, são naturais ali da infância. Evandro, olha que lindo, né? Eu fiquei até arrepiada aí com a fala que quando você traz, né? Que primeiro de tudo, o que as crianças nos ensinam, né? É que esses valores, eles podem ser desconstruídos, porque a gente não nasceu com eles, né? É uma construção que a gente vai fazendo aí histórica ao longo da vida, e é claro que aqui, como educadores e educadoras, a gente entende, né, da onde essas construções surgem, como que elas vão aparecendo aí na sociedade, mas ao mesmo tempo, né, a gente também acho que fortalece essa visão de que é importante, sim, a gente olhar para o potencial do educador, para quem ele é, né? O educador, ele é educador. E isso está aquém de você ser mulher, né? Ou de você ser homem. Isso é alguma coisa que você escolhe, né, na vida. E essa escolha não significa você escolher que vai fazer pedagogia, né? Não significa você escolher que você vai fazer história, que você vai fazer educação física, né? É uma escolha de você estar próximo do outro para apoiá-lo naquilo que for preciso, né? E outra coisa, acho que muito linda que você traz é que não existe funções que são de mulheres ou funções que são de homens, né? Existe uma educação que a gente pensa, né, que a gente traz aí visões, né, que também são construções históricas, e que esse diálogo ele é muito precioso, né, para a gente exatamente conseguir chegar junto com as crianças nesse aspecto, né, que elas não têm esse julgamento anterior. E nesse sentido, eu acho que a Vládia queria te fazer aí algumas perguntas, né, Vládia, que acho que vem um pouco de encontro com esse olhar que a gente está fazendo. E agora, Evandro, se preparem, vai começar, né? A Nil falou que era para aproveitar, agora vai começar o aproveitamento total. Vládia, você quer perguntar aí para o Evandro? Vamos lá. Primeiro, assim, Evandro, eu queria já começar agradecendo, né, pela oportunidade de lhe ouvir, do quanto que a gente, mulher, também é carente de ouvir homens falando de educação, sobretudo de educação infantil. E é um orgulho, assim, ver como você fala com sensibilidade, com respeito, com ética e com muita propriedade, né? Eu acho que você conquistou esse espaço que realmente vem dentro de um contexto histórico, cultural, bem difícil, né?
toda a nossa sociedade enfrenta esse tipo de preconceito e muitos outros, mas concordo demais quando você fala que as crianças aprendem, né, infelizmente, a serem preconceituosas, mas que a gente está aqui, né, essa rede é uma luta também para isso, para que a gente lute por uma educação infantil de qualidade, que seja muito neutra e que valorize os sujeitos, né, sejam as crianças, sejam os professores. Né? Então, eu queria primeiro lhe agradecer, né, por esse compartilhamento aí da sua experiência, e aí a gente já vai começar com mais curiosidade, né, porque você tem muito para passar para a gente. Então, assim, dentro dessa sua trajetória, você já falou de muitas conquistas, né, na educação infantil, eu queria saber, são 3 perguntinhas, tá? Eu queria saber, assim, o que mais te realiza, né, nesse trabalho, assim, principalmente junto aos bebês, porque se já é um desafio um homem atuar na educação infantil, imagina, então, atuar com bebês, que aí é algo ainda mais relacionado às mulheres, pela questão do instinto maternal e tudo, né, então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho deles, né, da sua realização com os bebês. Também queria saber, na sua opinião, assim, por toda a experiência como professor, formador, pesquisador, qual o maior desafio, então, né, para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade com os bebês, considerando a nossa realidade da escola pública e também privada, né, porque assim, a gente sabe que são contextos diferentes que impõem desafios diferentes. E aí, se você puder também, né, de acordo com sua experiência, passar um pouquinho para a gente, eu vou ficar bem satisfeita, e acho que as meninas também, né, e todo o público. E, por fim, eu queria que você falasse também, né, a respeito com a BNCC, a gente ouve muito falar sobre o protagonismo das crianças na educação infantil, e a gente já vem estudando bastante, né, sobre isso com as crianças dos 3 grupos etários, mas pelo que a gente observa, pelo que a gente ouve, isso ainda se torna um desafio maior quando se vai para os pequenininhos, né, para os bebês lá de 4 meses, que já podem chegar. Então, como a gente pode fazer isso na prática, né, garantir esse protagonismo infantil, principalmente com os bebês? Então, aí são essas 3 perguntinhas para a gente começar esse debate bem legal. Obrigado, Ládia, pelos elogios, né? Você é uma querida. Enfim, adoro seu sobrenome, tá bom? Não digo porquê, né? Mas eu gosto muito de uma pergunta de Paulo Freire aí, né? Enfim, são 3 perguntonas, não são perguntinhas, não, né? Mas eu vou tentar fazer um diálogo aqui, tentando aglomerar ali as respostas das 3 perguntas, tá bom? Eu acho que, assim, um dos maiores desafios, na verdade, assim, os bebês me ensinaram muito, 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 né? Antes de trabalhar com os bebês, eu era um Evandro, e depois de trabalhar com os bebês, eu sou outro Evandro, né? Eu acho que é uma experiência válida para todo professor pegar uma sala de berçário para sentir um pouquinho do que é a criança, na verdade, ela dentro de uma singularidade dela, assim, dentro, não que as outras crianças mais velhas não tenham esse movimento também, mas é que o bebê, ele exige uma sensibilidade tremenda do educador, né, para tentar entender essa linguagem dos bebês, como é que eles conversam conosco, e qual que é esse movimento de cultura que permeia dentro de uma sala de bebês, né, de um grupo de bebês. Esse movimento de considerar a cultura dos bebês, de como é que essa cultura se desenvolve ali dentro, mas não infantilizar os bebês, né? Mas acreditar nos bebês como seres competentes, que produzem, que pensam, que agem, né? É uma criança que é muito ativa, que ela, mesmo que esteja olhando, observando, ela está numa grande atividade cerebral ali, e de emoções e tal. E tem esse olhar sensível, eu acho que foi um dos meus maiores desafios quando eu fui professor de bebês, né? E hoje, essa questão do protagonismo, ela é muito em voga, a gente tem ouvido muito falar, né? O protagonismo das crianças. Eu e a Nils tivemos uma formação de tarde que a gente só trabalhou o protagonismo com as professoras. Por que é tão importante falar? Porque a gente sai, na verdade, daquela ideia de criança, em que a gente faz as coisas para a criança, para fazer as coisas com as crianças, junto das crianças, e colocá-la no centro do seu processo de aprendizagem, né? Eu acho que isso é primordial. Então, a ideia de protagonismo passa por aí. E também passa por a gente ter respeito pelo que as crianças são.
Ou seja, ela não é um respeito por aquilo que ela virá a ser, mas é um respeito por aquilo que ela é. Um ser humano que está ali e que tem plenas capacidades para aprender dentro das suas especificidades, né? Aí eu faço até um questionamento, né, que apareceu, na verdade, numa formação que eu assisti. Uma professora faz um questionamento assim para o formador. Por que eu tenho que pedir para uma criança para trocar a fralda dela? Né? Por que eu não posso só chegar lá, eu sentir o cheiro da criança, eu sei que ela precisa ser trocada, eu vou lá, pego a criança e levo um trocador. Por quê? A gente está considerando aqui os bebês dentro de um contexto em que são seres humanos e que, enquanto ser humano, ninguém gosta de chegar atrás de um bebê e colocar a mão gelada dentro da tua calça para saber se você está sujo, se você está limpo. Isso é um contexto de ser humano, gente. Então, a gente conversa com o bebê, sim, né? E ele tem que entender que ele está dentro de um processo ali, né? Dentro de um ambiente em que envolve uma relação com o corpo, né? Que envolve uma relação que é natural do ser humano, né? E que faz parte de um contexto educativo também dentro do berçário, né? Do berçário, o agrupamento U, como é que chama aí nas redes. Tudo isso para dizer que a criança protagonista, ela tem essas especificidades observadas, né? Eu acho que observar essas necessidades é um exercício que todo professor de bebês tem que fazer e que é muito complexo porque você não tem o caminho verbal, né? Ele acontece muito pelos gestos, pelos olhares, pelas ações que estão ali, e a gente tendo essa postura responsiva com aquilo que o bebê nos desafia, a gente cresce enquanto professor, né? E eu queria falar, né, que os bebês também me ensinaram muito é a dar valor para a experiência. A gente tem a BNCC, aproveitando o gancho com a BNCC, que hoje diz para a gente, fala sobre campo de experiência. Isso é um avanço muito grande no contexto das políticas públicas, porque a gente tem uma pedagogia que é realmente diferenciada e que é direcionada para a infância, quando a gente pensa em proporcionar vivências para a criança, em que ela tem experiências significativas, válidas ali com os conhecimentos. Eu queria convidar as professoras para uma dica de leitura até que eu sugiro, né, para entender um pouquinho sobre experiência, num texto do Jorge Larossa, né, que se chama Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência. Quem não conhece, leia o texto, porque a gente tem uma reflexão muito interessante ali sobre o que é experiência, e eu acho que vale a pena a gente conversar. Uma citação, eu até abri, eu tenho PDF salvo aqui, vou ler uma citação para vocês, olha só. A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, nos toca. Não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado para nada nos acontecer. Nesse mundo que a gente vive, né, em que a gente tem muita coisa acontecendo e pouca coisa sendo experienciada. Quando a gente está com os bebês, a gente tem que ter um movimento diferente desse. A gente olha para os bebês e proporciona um momento em que ele tem uma experiência com aquele objeto, que ele tem uma experiência com aquele saber, para que isso toque aquele bebê de maneiras singulares. Cada bebê reage de uma forma. Quando a gente propõe, eu digo até o parque, eu acho que é o mais comum. Não tem aquela criança que às vezes vai no parque e não quer pisar na areia no primeiro dia, porque às vezes tem nojo da areia. Tem aquela criança que já vai no parque e quer comer areia, né? Olha como a relação com o objeto é diferente. É diferente. Não é? É diferente quando a gente pensa nessa questão. E tudo isso perpassa pela questão da experiência. Então, é algo que nos toca, que nos afeta, né? Que está conosco. E o tempo da experiência também é algo que os bebês me ensinaram muito, né? E que eu levo hoje para as crianças que tem 4, 5 anos, né? Quando a gente propõe para uma criança de 4, 5 anos um quebra-cabeça para ela montar, né? Eu tenho lá os quebra-cabeças, ela escolhe o quebra-cabeça e vai montar. Tem criança que vai montar um quebra-cabeça lá de 9 peças, 20 peças, tranquilamente, e já vai acabar com aquilo. Agora, eu tenho quebra-cabeças lá no meu armário que tem 100 peças. E a criança pega aquele quebra-cabeça e ela vai montar. E ela vai quebrar a cabeça realmente, fica ali raciocinando. O tempo que ela demora ali é maior, mas ela vai gastar aquele tempo que ela precisa dentro daquilo. Então, tem que respeitar esse tempo dela, né? Acabou o tempo cronológico, eu tenho que sair, eu tenho que ir para o parque, a gente vai ter que se alimentar. O que eu faço? Vamos guardar esse quebra-cabeça aqui. Aí ela continua no outro dia, não é?
Olha como esse movimento é diferente de eu pegar e desmontar todo quebra-cabeça e ela inicia tudo de novo no outro dia, né? A experiência que ela está tendo pode ter continuidade em outros momentos, porque o tempo da experiência é realmente individual, né? E pensando no contexto dos bebês, a gente aprende isso na prática, né? E essa experiência ainda é muito rica porque a gente aprende por meio dela, né? E aprende não só o conhecimento em si que a gente está aqui pensando, às vezes, quando a gente propõe lá uma vivência com as crianças com a matemática, vamos supor, com os números e tal. A experiência propõe um conhecimento maior ainda, né? Que é o que está proposto dentro da base, quando a gente pensa na interação com o outro, né? Quando a gente pensa no considerar o que o outro está dizendo para a gente, né? Tudo isso acontece ao mesmo tempo, e esse caráter integrador da educação infantil é muito rico, e a gente vê isso acontecendo na prática, e ver isso espelhado dentro de um documento deixa a gente muito feliz. Então, a experiência dormir, experiência ler, experiência pintar, experiência sorrir, experiência você olhar para o céu e admirar o céu, experiência você ouvir uma história. Eu acho que o currículo é permeado de experiências, né? E é isso que a base nos traz como uma reflexão. Não sei se eu consegui responder tudo, né? Mas eu acho que está dentro desse comentário. Evandro, eu acho que esse comentário não é meu, né? O pessoal está falando muito aqui no chat. Como é muito bom te ouvir, né? Como é prazeroso te ouvir, né? A sua calma, o seu cuidado, esse repertório que você tem de trazer, né? Essas escolhas, tanto escolhas que são desde um texto, né? Que você conhece que pode apoiar os professores, quanto esses exemplos tão vivos, né? Do que a gente vê aí. Da criança na prática, né? Acho que você está trazendo assim um olhar amplo e o pessoal aqui está super agradecendo, né? Que maravilha poder te ouvir, que maravilha poder trocar esse saber com você. Eu acho que uma coisa bacana, né? E a Nil, ela trouxe essa perspectiva e eu acho que foi intencional. Eu não combinei isso com ela, mas ela vai dizer se foi intencional ou não. Esse olhar, né? A gente sabe que é difícil a gente construir. Até por conta da gente vir de uma história de educação ainda muito tradicional, em que a experiência ela é pouco valorizada ou sequer valorizada, né? Eu acho que todos nós acabamos, em um momento ou outro, passando, né, por esse modelo de escola, e a gente precisa muito ir refinando, né, o nosso olhar e refinando os nossos sentidos. E eu sempre gosto de falar aqui na live que isso é possível, né? Que não existem alguns educadores que sabem e outros que não sabem. O que existe é um educador o tempo todo em construção, né? E essa construção, ela é viva aí no dia a dia, e ela vai vir muito disso, né? Vai vir das crianças, né? Tanto que o nosso tema hoje aqui é o que as crianças nos ensinam, e também vai vir do repertório aí que a gente escolhe. Por isso que eu acho que não foi sem intenção que a Nil trouxe algumas perguntas, né, Nil? Para falar exatamente aí dessa construção de repertório. Nil, você quer colocar o Evandro na parede agora para ele contar tudo para a gente? Agora é minha vez. E acho que exatamente eu quis trazer essas perguntas, Evandro, muito do teu lugar de educador, de quando a gente, acho que do repertório que a gente também construiu junto, né? Porque nós todos aqui tivemos a honra de participar da produção dos planos de atividades da nova escola para educação infantil, alinhados à BNCC em 2018, e era assim, a base tinha acabado de ser, né, promulgada. Estava ali, promulgada, a palavra que faltou. E aí, uma das premissas do projeto era que professores de dentro das escolas pudessem estar escrevendo para professores, né? E aí eu queria exatamente te perguntar isso, assim, o que da tua experiência como professor, na época eu lembro que você era professor de crianças bem pequenas, que foi o grupo etário que a gente escreveu, mas o que é a tua experiência, e que, inclusive, eram produções, né, muito experimentais, eu me lembro, inclusive, de você escrevendo e, ao mesmo tempo, levando as experiências, as vivências dos planos para as crianças, assim, para ver como que aquilo, né, estava funcionando, e de uma maneira brilhante também. E aí eu quero exatamente te perguntar isso. Eu tenho duas perguntas, mas eu vou deixar você responder essa primeiro. O que você levou da tua experiência
para a produção, e o que você trouxe da produção para a tua experiência, né? Que você estava ali envolvido com essa faixa etária naquela época. Uhum. Obrigado, Nil. Assim, a Nil foi minha mentora, né, nos planos, então eu fazia as minhas produções dos planos passavam pela mão da Nil, né, e a gente ia dialogando e construindo juntos ali uma escrita que fosse realmente de professor para professor, porque esse era até é o primeiro desafio que eu quero descrever aqui, né, eu fui anotando aqui conforme você foi falando. O primeiro é escrever para o outro, né, eu acho que eu propus um conjunto de planos, né, quem quiser acessar, tem no site da Nova Escola, né? Acho que a Maíra pode até colocar um link aí, né, para quem quiser acessar. Mas a gente produziu um conjunto de planos em que eu queria refletir um pouco da minha prática, algumas experiências positivas com aquilo que eu produzi com as minhas crianças, num texto em que outros professores pudessem também se inspirar por ele, né? Que se quisesse executar aquelas atividades, pensando ali no que nós temos objetivos em comum, né? E esse olhar de escrever para o outro, para mim, foi bastante desafiador, porque eu já não estava planejando para mim, né? Eu estava planejando para professores do Brasil inteiro. Tentar olhar para essas diferentes culturas, eu acho que é legal. Olhar para a BNCC também, como a Nil falou, né? É um documento novo. Eu acho que nós aqui todos estamos... alguns estão mais adiantados, outros ainda estão aprendendo a lidar com esse documento, né? Mas ele é um documento referência para os currículos municipais, né? Então, a gente tem que adequar ali as nossas escritas, tal, pensar em como dialogar com esse documento. Então, é importante que a gente converse com a BNCC, né? E a BNCC, ela surge num momento político brasileiro muito conturbado, né? Tinha acabado de acontecer o impeachment, né? Então, tinha muita coisa ali política envolvida, que às vezes o assunto, eu não sei se ele foi muito bem... se ele conseguiu chegar com clareza para os educadores e professores brasileiros, né? Acho que isso foi algo que atrapalhou um pouco esse caminho, né? Mas que agora, eu acho que a gente já está em 2020, a gente já conseguiu caminhar um pouco, né, nesse sentido, e a gente já tem uma clareza maior aí do que a BNCC, qual que é a proposta que ela traz, né? E apesar das críticas que a gente pode ter ao documento, ele é um documento bastante progressista, de certa forma, quando a gente olha para a educação infantil. E nesse contexto também de progressismo, é que eu acho que a gente tem que observar os ganhos que a gente teve e o contexto social de educação infantil em que ele foi elaborado. Eu acho muito importante. E sobre a produção dos planos, né? E aí, nos planos, se vocês acessarem, vocês vão perceber que a gente elencou alguns objetivos de aprendizagem dentro dos planos, né? Linkados à BNCC. Então, eu acho que é um desafio muito grande aqui, a gente pensar em alguns poucos objetivos, na verdade, dentro daquelas práticas, mas não se desvincular da ideia de criança que ela é potencial e que aquela vivência que a gente propôs podem surgir outras experiências a partir dali. Então, esse olhar atento, em que a gente tem objetivos muito claros ali, que faz parte da nossa intencionalidade pedagógica, mas que ele é rico o suficiente para proporcionar ainda outras vivências e surpresas que as crianças nos trazem, eu acho muito importante, e é algo que também foi desafiador, a gente tentou contemplar nos planos, né, para que o professor ficasse também atento a esses outros gestos, inclusive levar aquela atividade para um contexto maior ainda, né? E também não colocar a atividade como algo que engessasse também o currículo da escola, como se ele fosse todo assim, atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4. Não, a atividade ali, enquanto vivência para as crianças, que elas tivessem ali experiências a partir daquele momento de interação que ela está tendo ali. A gente não perdeu o foco de que a gente tem como premissa as interações e as brincadeiras como eixos norteadores do nosso trabalho, né? E nesse momento, né, as crianças ali estão todas presentes nos meus planos, porque eles são produtos, na verdade, desse planejamento que eu acho que é comum a todos os professores. Isso as crianças nos ensinam muito, né? A como aprimorar sempre a nossa prática, né? Eu não sei nem se a ideia é aprimorar, o verbo não é esse. Na verdade, é você transformar a sua prática de acordo com as necessidades das crianças, né? É você estar nesse movimento constante de aprendizagem, né? Se perceber como constante aprendiz dentro da sua prática e que as crianças te ensinam muito nesse movimento, né? Lá em Campinas, a gente já tem um contexto muito parecido com a base, né? Que a gente trabalha com crianças com 3 agrupamentos, né?
eu trabalhava com as crianças bem pequenas, que é muito semelhante, que é o agrupamento 2, semelhante às crianças bem pequenas, né? Então, eu não tive tantos desafios com relação à faixa etária das crianças, que eu sempre planejei pensando nas minhas crianças. Talvez as professoras, quando olhem para a base, tenham essa dificuldade quando pensa na sua turma, que ela é dividida mais por faixa etária, né? Então, por exemplo, na base a gente tem lá uma faixa etária, as crianças bem pequenas, que tem idades próximas a 2 anos, que vão idades até muito próximas aos 4 anos. E isso é um período de desenvolvimento importantíssimo para as crianças e que tem ali muitas conquistas delas, né? Tem crianças que estão aprendendo a falar, há crianças que estão ali recitando trava-línguas, né? Essa é a próxima, é o que eu quero perguntar para você, assim, com essa experiência com as crianças bem pequenas, e a gente sabe da realidade brasileira, que na maioria a gente tem por faixa etária por ano, né? A gente tem o infantil 1, ou berçário 1 ou 2, muito mais dentro do corte etário de 1, 2, 3, 4 e 5 anos, mas a gente tem uma faixa etária com um corte etário grande, que é a das crianças bem pequenas, né? Que a gente tem crianças de 1 ano e 7 até 3 e 11. Então, o que você diz para a gente sobre os desafios ou as conquistas, né? O que as crianças nos ensinam dentro desse corte etário que tem um grande nível às vezes as pessoas têm até um grande salto de desenvolvimento dentro da mesma faixa etária. Então, exatamente, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ótimo. Não, é interessante. Eu penso assim, gente, falando da base em si, né? Promovam encontros entre essas crianças, apesar delas terem essa faixa etária dividida tal dentro do município. Por que eu falo isso? A base nos coloca no movimento de pensar naqueles objetivos de aprendizagem não como algo direcionado a idades, mas como a grupos, né, como agrupamentos em si. Então, quando a gente observa um agrupamento e a gente observa o objetivo que está lá de aprendizagem, a gente pode perceber que o que vai mudar para as crianças é a experiência que ela vai ter dentro daquele contexto de planejamento. Então, quando eu organizo o meu planejamento, eu tenho lá os objetivos de aprendizagem da BNCC, eu coloco lá como objetivos da minha atividade, eu trago para as crianças ali uma vivência em que eu posso ter aquele objetivo de aprendizagem alcançado, mas dentro de uma experiência que foi mais singular, de acordo com a idade que as crianças têm, né? Então, isso é um exercício bacana. Olhem a base e veja se aquele objetivo de aprendizagem que está lá, dentro daquele campo de experiência, ele é um dificultador realmente. Se a idade das crianças é um dificultador. Eu não vejo dessa forma. Eu olho para a base e aqueles objetivos, eles são ainda pouco perto do potencial que as crianças conseguem desenvolver dentro das atividades, né? Por isso que até a gente fala que base não é currículo. O currículo, ele é composto por essas práticas que a gente desenvolve na escola, né? Com as experiências em si, e que elas são norteadas, né? A partir dessas vivências que a gente propõe para as crianças, né? Para mim, de certa forma, não é desafiador, mas para os professores podem ser. Então, tenham em mente, professor, assim, o que as crianças me ensinaram, né? E que elas vão ensinar para vocês também, se vocês planejarem nesse sentido, né, seguirem essa lógica, é que a experiência da criança, individual dentro daquela vivência, consegue contemplar aquele objetivo de aprendizagem, dentro, logicamente, do contexto etário daquela criança, né? Dentro daquilo que ela consegue manifestar e das suas leituras, né? Essa questão das leituras em si eu acho muito importante, porque ela passa pelo exercício da escuta ativa das crianças. A escuta ativa das crianças, né, é aquele olhar que a gente tem de pensar em como olhar para aquele indivíduo, né, e pensar em como é que a gente pode enriquecer aquela vivência. Às vezes, você não falar com a criança é o melhor, é ótimo, porque a criança já está num movimento ali de descoberta e raciocínio por conta própria, e que você observando aquilo e registrando consigo mesmo é suficiente. Às vezes, você chegando do lado daquela criança e convidando ela a explorar um objeto de uma forma diferente, já surge ali um outro movimento. Ou seja, dentro desse contexto de experiências, independente da faixa etária, a gente consegue ganhos para a aprendizagem das crianças, né? E a idade, eu acho que não pode ser o limitador. Pelo contrário, acho que ela tem que ser até um facilitador de mais aprendizagens. Quando a gente faz planejamentos, pensando em colocar crianças de diferentes faixas etárias ali, a gente tem aquela aprendizagem que é colaborativa, sabe? Que é tão difícil para o adulto, mas para a criança parece uma coisa tão
mais natural, né? Dela olhar a necessidade do outro e adequar aquela realidade, talvez, para que aquele outro consiga participar com ela, né? Essa é uma aprendizagem que eu tive com as crianças, daquele, às vezes até, não sei, não vou falar instinto, né? Mas aquela coisa que surge naquele momento em que ela se predispõe a ajudar, quando pega na mão, quando cobre o amigo, quando busca algo para o outro, quando aprende com o outro. E é no movimento que ela se transforma e transforma o outro também, e juntos constroem aprendizagens. Evandro, maravilhoso, né? Tudo que você está trazendo. E eu queria até trazer também uma pergunta aqui que a Norma trouxe no chat, né? Acho que todo mundo deu uma olhada. A Tamira está até balançando a cabeça, assim, que é uma pergunta boa, né, Tamira? Ela está dizendo aí que a finalidade da BNCC foi exatamente equiparar desigualdades no nosso país. Uma das finalidades a gente sempre diz que é essa, né, de tentar balancear aí as desigualdades, porque a gente precisa ainda, né, construir passos de equidade aí dentro da educação. E ela está perguntando como que a gente pode garantir o direito da aprendizagem das crianças se grande parte das redes não se organiza em formações continuadas para os professores conhecerem e refletirem sobre a BNCC. Evandro, você quer trazer aí seu olhar sobre essa pergunta? E meninas, vocês também, tá? Quem quiser trazer aí um olhar sobre a pergunta da Norma. Uhum. Não, eu vou começar e depois vocês podem complementar, gente. Eu acho muito importante essa pergunta, porque a BNCC, ela traz eu considero isso importante. Ela traz uma importância para a educação infantil no âmbito de políticas públicas. Ou seja, se o município não olhar para a formação de professores de educação infantil com a devida importância, agora tem que olhar, porque a gente tem uma BNCC que demanda esse tipo de situação, né? Assim, garantir, me apropriando mais da pergunta, né? Como garantir os direitos de aprendizagem das crianças da educação infantil? Se grande parte das redes não organizam formações continuadas para os professores, as redes elas têm que se engajar no movimento, sim, para planejar, né? Caso o município não faça isso, eu acredito que possa também ser um movimento dentro das escolas, porque eu discutir tudo isso que a gente está colocando aqui, né, a questão da experiência, a questão do planejamento dentro da singularidade das crianças, a questão do protagonismo, é algo que tem que permear esses momentos formativos dentro da escola, né? Tem que ser uma necessidade que eu acho que você pode colocar para o seu coordenador pedagógico, para o orientador pedagógico, para que isso seja contemplado dentro dos planos, né? E como é que, mais importante ainda, como que isso está se efetivando na prática, né? Olhar, estudar seu meio, talvez seja mais importante, porque olhar, se a gente a gente pode ter o documento que for, gente, a gente vai ter a BNCC. Se a escola não olhar para o próprio desenvolvimento de práticas ali, refletir sobre esse movimento singular que tem ali dentro, não importa se tem BNCC, se não tem, isso não vai acontecer. Vai acontecer como todo aquele documento que chega e é engavetado, agora não tem mais impresso, vai chegar e vai acabar numa pastinha no computador, né? Se não houver esse movimento de reflexão sobre a sua prática. E aí, a BNCC nos coloca esse desafio, né? De pensar, na verdade, no contexto de planejamento da educação infantil de maneira diferente, né? Eu acho que o movimento, nesse sentido, tem que ser inverso, na verdade. Ele pode partir do grupo de professores da escola, para ir aí, em complemento, a rede vem para satisfazer essa demanda que agora vem de um contexto legal. Na verdade, eu concordo com você, Evandro, e tem um contexto também atual, né, que a gente está vivenciando. O ano de 2020, eu tive a felicidade de, em 2018, fazer parte do movimento Pro-BNCC do MEC, onde nós escrevemos os currículos estaduais. Então, tinha uma equipe de cada um dos 27 entes federados que escreveram os currículos, né, voltados para o Estado, alinhados à BNCC. Lembrando que a BNCC não é currículo, mas ela normatiza aquilo que vai estar como premissa nos currículos. Então, era previsto, né, que o ano de 2020 fosse um ano de implementação desses currículos estaduais, de implementação dos currículos municipais, e a gente não esperava, né? Fomos todos surpreendidos. Aí isso tem até um link com a minha pergunta, que eu vou trazer para você daqui a pouquinho. Nós fomos surpreendidos aí
com uma demanda emergente, né? Com algo que mudou um pouquinho o nosso percurso e, de repente, a gente está tendo que formar e se formar para fazer atividades não presenciais, atividades remotas, e tudo isso tentando ajustar um pouquinho com a questão que a BNCC traz, mas a gente entende que a prioridade de não deixar ninguém para trás, de atender as crianças, em primeiro lugar, se conectar com as crianças, com as famílias, vem até na frente, né, de se apropriar de algo que vai demandar, sim, muita reflexão, muito estudo. Eu mesmo tenho apoiado também, tenho feito, tenho alguns cursos online para tratar de BNCC, para tratar de campos de experiência, mas a gente entende que o contexto atual mudou um pouquinho a convergência da rota, o que não quer dizer que daqui a pouquinho a gente retome. Eu acho que vai muito também do engajamento. Eu super concordo com a sua fala quando você diz do movimento partir da rede, e eu acho que vai além ainda, vai também de cada sujeito, de cada professor, né? A busca pelo conhecimento, o conhecimento está aí. E a busca é sua, a busca é minha, a busca é de cada um. É claro que no grande coletivo, nós estamos aqui numa rede, né? A gente se fortalece mais, mas sempre precisa daquele primeiro, que vai disparar a pergunta, que vai dar uma cutucada para as coisas acontecerem. Eu acho essa pergunta de como garantir os direitos aí de aprendizagem, né? Sem conhecer a base, ela é bastante complexa, daria uma outra live, mas também ela também é simples e genuína, porque todas as vezes que a gente está colocando a criança no centro do processo, fazendo como você trouxe aí para a gente na sua prática, tendo uma escuta ativa, responsiva, dando voz à família, alinhando o nosso planejamento às demandas que eles trazem, tendo aí uma percepção de interação entre as faixas etárias, enfim, quando a gente coloca a criança no centro do planejamento, é muito mais assertivo que a gente esteja já garantindo os direitos de aprendizagem, que é brincar, participar, expressar, conviver, né, explorar, conhecer-se. Quando a criança está no centro, isso flui, porque isso é da criança, é inerente. E eu queria, para puxar o gancho, se as meninas me permitirem... Eu queria pegar outro gancho, Tamira, com você. Eu quero aproveitar, né, esse gancho aí bem dado que o Evandro deu, que a Tamira também trouxe, pessoal. A gente também está com planos, né, pessoal? Planos de rede aí para vocês. A gente vai trazer para vocês aí nas nossas páginas nos próximos dias, tá? Mas está saindo aí, tá? O primeiro congresso da educação infantil em rede. O congresso não serve só... é para comemorar mesmo, né? O congresso não serve só para responder aí essas perguntas, mas, de fato, ele vai apoiar essa busca, né? Tanto de você conhecer aí outras perspectivas, outras pessoas que estão falando disso, quanto você se repertoriar. Eu estou colocando o link aí para vocês, mas a gente depois vai postar aí nas redes sociais, tá bom? Vão ser 2 dias, tá? Gente, não é só não é só uma live, são 2 dias que a gente vai estar junto, construindo aí saberes, dividindo, partilhando. Tem pessoas maravilhosas que vão participar com a gente aí desse congresso no dia 14 e no dia 15 de outubro, tá? Tem que fazer inscrição, tá bom? É super importante você fazer a inscrição, porque vai valer certificado, tá? Essa é uma luta nossa mesmo, né? O professor se engaja, o professor tá ali, o professor tá aprendendo, então nada mais justo, né? De que ter também o certificado. E venham, pessoal, tragam essas questões pra gente, tragam essas discussões. Essa galera toda que vocês estão vendo aqui vão estar lá discutindo com vocês. Outras pessoas também vêm para trazer outros saberes, outras perspectivas, e a gente quer muito, muito mesmo que vocês participem aí com a gente, tá? Então, fica ligado, né, no Instagram, no Facebook, que a gente vai compartilhar o link de inscrição, tá? Vou deixar aqui também o link da programação, por isso que eu quis puxar esse gancho, né? Eu sei que a Tamira tem uma super pergunta aí que tem a ver com esse momento, a gente também tem aí uma troca super potente para oferecer para vocês que está chegando. Aí, logo mais em outubro, a gente vai estar junto pensando nisso. Presentão de Dia dos Professores, né, Maíra? Quando a gente estava pensando na data, a gente falou, vamos fazer no Dia dos Professores. E o pessoal está até comemorando já no chat aqui, viu, gente? O pessoal
comemorando aqui que vai acontecer congresso aí. Vai lá, Tamira. Evandro, a gente começou essa live falando de você ser um homem, né? Uma figura do gênero masculino na educação infantil. Mas tem uma outra coisa que me assombra aí na tua presença, me assombra no bom sentido, né? É que quando a gente pega os dados do número de professor que tem no nosso país, são mais de 1.400.000 professores atuando no ensino fundamental, né? Aproximadamente aí uns 2 milhões na educação básica. E quando a gente vai pegar essa porcentagem de professores doutores atuando na educação básica, isso cai ainda mais. A gente tem um grande número de professores doutores na universidade, em cursos, e um professor doutor, né, na educação infantil, que corresponde a 1.400, o último censo diz que tem 1.400 professores doutores no ensino fundamental, ali na educação, que dirá na educação, na etapa da educação infantil. E você, então, deve ser uma das únicas, né, uma dessas figuras ilustres e, assim, muito generosas, comprometidas, genuínas nesse cenário. E isso me encanta bastante, né? Eu vejo, assim, isso me dá muito valor à sua experiência, de chão de sala de aula, mas a sua experiência acadêmica também fala muito do seu valor, do seu comprometimento com a educação infantil, de estar lá com as crianças e de vir aqui numa live, né, e dizer o que eu aprendo com as crianças. Então, assim, gratidão, parabéns, que Deus honre você aí na sua missão, né, de encantar professores, mas principalmente de se encantar e encantar as crianças e os bebês. Você queria falar um pouquinho? Você ouve alguma coisa a respeito disso, da sua formação e de estar atuando ali nesse espaço? Você me emociona desse jeito, Tamira, não fala assim. Assim, eu ouço, né? Eu sou um recém-doutor, na verdade, eu defendi meu doutorado em 2019, né? Mas eu acho que tem muito a ver com o perfil da formação do pesquisador, né? Eu fiz mestrado, fiz doutorado, mas eu nunca quis ser diretor, orientador pedagógico, coordenador pedagógico, né? Tenho uma admiração muito grande por vocês que são coordenadores, que são orientadores pedagógicos, porque são cargos super importantes, eu acho que tem uma relevância muito grande, mas a preferência minha era de estar em contato em todo o tempo que eu estivesse na escola com a criança, né? Eu me vejo trabalhando assim com o educando, né? Propriamente dito. Eu fiz o mestrado, fiz doutorado, né? Com essa intenção também. Eu acho que a gente tem que ter bons formadores de professores hoje em dia, né? Bons formadores de professores na graduação e na pós-graduação e na formação continuada, né? E esse é algo importante para mim. Eu continuo com as crianças, né? Eu amo as crianças, né? Eu gosto muito de ficar com elas por conta dessa aproximação com o educando. Eu ouço de vez em quando as pessoas falarem, mas eu também coloco no mesmo ponto, né? Que o doutorado em si, ele é um grau acadêmico que ele te permite determinadas coisas, mas ele não te torna melhor professor que outros professores, né? Eu acho que o professor que está ali só com a graduação, porque ele precisa dessa formação, sim, e que ela deve ser contínua, ela é de extrema relevância. E o que as crianças nos ensinam, e esse movimento da praxis, né? Me referindo a Paulo Freire, praxis enquanto aquela prática que se alimenta da teoria e que depois retorna para a prática, e nesse movimento dialógico que a gente vive com a prática, isso é importante, né? E o doutorado não está aqui para isso. O doutorado, ele me dá um grau acadêmico que, fala lá, o Evandro investigou uma pontinha de agulha aqui, que ele avançou no conhecimento em relação à educação de crianças. É isso que ele está falando, né? Eu tenho formação acadêmica para isso. Agora, desenvolver a prática com as crianças, né? Essa formação acadêmica, quem tiver, ótimo, que te traz muito esclarecimento. Quem quiser buscar um mestrado, um doutorado, ele é excelente.
mas isso não me torna melhor professor que ninguém, né? Muito pelo contrário. Eu acho que nos coloca no movimento que para mim agora que é muito importante, de dar para a sociedade esse retorno, né? Porque o meu doutorado foi feito na Unesp, em escola pública, uma universidade pública. Eu acho que é minha obrigação, de certa forma, estar aqui nessa live falando com vocês. É uma responsabilidade que eu abraço para mim. É uma responsabilidade, quando uma escola me convida para conversar com eles, eu vou de bom grado, que eu me sinto bem, né? Eu acho que é um retorno que eu estou dando para a sociedade por tudo aquilo que vocês investiram na minha formação também. Enfim, é algo que a gente pode dialogar aí várias vezes, mas muito é gratificante. Muito obrigada, Evandro. É você que faz a gente aqui tudo depois chorar, né? Mas vamos para a pergunta, então. Evandro, é o seguinte, a gente está nesse contexto que a gente está falando aí de distanciamento social, as crianças não retornaram à escola, está tudo assim muito incerto. E como tem sido a sua conexão com as crianças nesse momento? Quais são as ações que você tem direcionado para se manter conectado com as crianças, né? Quais são, assim, as suas... Além das ações, eu queria que você colocasse para a gente, porque com certeza muita gente que está nos assistindo vai se sentir representado, as suas maiores dificuldades, mas também as suas maiores e boas surpresas, né? Nesse momento. O que tem sido, assim, saltante? E, por fim, qual a sua expectativa aí para esse novo normal? Ótimo. Bacana, gente. Assim, eu acho que é um contexto muito desafiador para todo mundo, né? E eu sou uma pessoa que acredita muito nessa aprendizagem colaborativa, inclusive entre os professores, né? Eu acho que esse momento aqui é muito pertinente, porque vocês conseguem aprender um pouco comigo, assim como eu aprendi com muitas colegas minhas que estão na prática e que eu trouxe para minha vivência com as crianças. E dentro desse contexto de desafio, né, em que às vezes a gente se vê refém de uma política que vem, sei lá, que vem do Ministério. Essa é uma crítica que eu faço pessoal. Eu acredito que o Ministério da Educação tem dado pouco amparo para a educação infantil com relação a ações que a gente pode atuar para que a gente trabalhe junto com as crianças. A gente tem alguns pareceres, algumas coisas, mas eu sinto falta dessa necessidade, né, de discutir isso no âmbito nacional. E como é que a gente tem superado tudo isso? Eu acho que vem dos educadores, né? Os professores têm encontrado formas brilhantes de lidar com essa questão, ao mesmo tempo que têm até adoecido por conta dessa questão, né? Eu acho que a gente tem que se apoiar nesse momento também, né? E quem disse isso não fui eu, foi um webinar que o Antônio Nova deu, e recomendo que pesquisem lá no YouTube, uma live do Antônio Nova, em que ele coloca isso, que não só o professor de educação infantil, mas de todas as etapas. Então, não são os grandes gestores, não são os grandes conglomerados, os professores. Eles que estão ali refletindo sobre essa prática e dando boas soluções para que a gente dê conta desse contexto. E é nesse movimento que eu tenho planejado minha prática com as minhas crianças, né? Eu acho que é um momento que a gente tem que quem não ressignificou, agora tem que ressignificar o seu trabalho enquanto professor de educação infantil. Por quê? Você não é aquele professor que chega lá e vai dar aula para as crianças, né? Num contexto tradicional. Você não é esse. Você é aquele que propõe experiências, que vivencia com as crianças, que faz junto com elas. E à distância, a gente não vai colocar a criança numa live como essa aqui, ficar 1h e 3 minutos falando com eles, né? Não tem como. Então, a gente tem que ressignificar esse papel do docente, incluir no contexto presencial e agora nesse contexto de pandemia. E é um movimento que a gente está vivenciando, né? E que, inclusive, já não é nem uma pergunta assim, o que precisa ser feito, mas é o que tem sido feito, porque muita coisa já tem sido feita, né? E aprender com tudo isso que aconteceu e olhar para esse histórico de cada um, né? A principal, no meu primeiro momento, quando o contexto de pandemia chegou, eu acho que meu principal desafio coincide com muitos aqui, que foi de observar essas famílias e o quanto elas ficaram carentes da nossa presença em diferentes aspectos. O primeiro é a questão primordial, que é a alimentação. As famílias da minha escola precisavam desse amparo e começaram a pedir o nosso apoio nesse sentido, né? Então, eu tive que direcionar minhas ações para ouvir essas famílias, né? Afinal, as crianças têm que estar bem alimentadas sempre para poder desenvolver qualquer atividade na vida. E
na sequência, né, a gente conseguiu dar conta dessa demanda, eu comecei a propor algumas vivências para as famílias. Mas naquele movimento, olha só, eu propondo. Nesse negócio que só sai de mim, pouca coisa voltava. Eu pedi ali, a proposta para mim era maravilhosa, mandava, era uma coisa que na casa delas podia acontecer, que envolvia ali água e um canudinho, água e um copo, alguma experiência nesse sentido, mas não voltava nada. E aquilo me deixava triste, as famílias não voltam, não falam nada, o que está acontecendo, né? Até que um dia, uma criança postou no grupo uma foto em que ela fez uns carimbos com rolinhos de papel higiênico. E ela fez vários círculos assim, fez uma centopeia. Aí a criança colocou, e a mãe falou, olha que lindo o que a Nayara fez. Aquilo surgiu um efeito tão diferente no grupo, que todo mundo começou a colocar coisas. Olha o que meu filho fez. Olha o que aquela criança fez. Olha aqui. Ele aprendeu a cantar uma música. Ou seja, só estava vindo de mim. Eu não parei para ouvir as famílias naquele momento. Então, o que as crianças me ensinaram nesse momento é que eu preciso ouvi-las mesmo estando à distância, né? Olha para mim, eu com toda a formação que eu tenho, com toda a discussão que eu faço aqui, não me atentei a isso naquele momento. E é algo que eu aprendi, né? Foi nesse movimento de sempre ouvir essas crianças. Eu não deixo de propor práticas, mas isso também eu acho que é a grande surpresa que eu tive. O quanto essa escuta, ainda que à distância, tem que estar próxima, né? E é uma escuta que ela tem que ser sensível, tá? Um outro caso que eu conto é que eu postava sempre, o movimento começou assim no grupo, mas ainda assim nem todas as famílias postavam as coisas lá. Foi quando eu entrei em contato individualmente com uma criança que não interagia de jeito nenhum. Aí a mãe começou a falar um monte de coisa comigo. De repente começou a postar foto e tal. E aí no meio das fotos ela me disse, professor, só não posta no grupo porque a minha mesa, eu não gosto muito da minha mesa, ela é muito feinha. Agora eu penso, né? Olha o grau de intimidade que a gente está criando com essas famílias também, né? A gente, de certa forma, está entrando dentro da casa delas. A gente está pedindo fotos do ambiente familiar. Ela está expondo contextos dela que, para ela, não por mim, para ela considera vergonhoso, de certa forma. E isso pode ser uma barreira, de certa forma, para poder compartilhar essas imagens comigo. Então, a interação ali, eu percebi que ela deveria ser diferenciada, né? Ela poderia ocorrer através de um áudio, de um relato da criança, né? Uma proposta que focasse só o desenho da criança está fazendo, a produção da criança ali, né? Ou a criança falar como é que foi aquele momento para ela, né? Ou seja, diversificar esses momentos, tentando ser sensível a essas percepções que as famílias têm da realidade que elas presenciam ali naquele momento, né? Eu acho que acompanhar essas crianças, né, descobrir essas formas de interação, passa por tudo isso, e que a gente já discutiu anteriormente, né? Seja à distância ou seja presencialmente, a gente tem que levar isso em consideração. Não importa, então os nossos princípios, eu acho que eles estão muito bem preservados, né? De criança protagonista, de direito de aprendizagem e tal. Só que isso, ainda assim, é um olhar do professor. A família é família, ela não precisa ter, ela não tem formação para entender de direito de aprendizagem. Ela pode exigir, sim, exigir, de certa forma, de pedir algumas demandas, né, por estarem preocupados com as crianças, assim como nós estamos. Que nem tem acontecido muito com a minha turma, no caso delas estarem preocupadas com a alfabetização das crianças para o ano que vem, né. Aí lá vou eu conversar com as famílias, falar como acontecia no contexto presencial, para a educação infantil não tem a proposta de alfabetizar crianças, né, a gente dá contextos, convivências envolvendo o letramento e tal. Eu acho que faz parte de todo esse movimento de escuta e tentar atender essas demandas também, de acordo com aquilo que a família espera da gente e aquilo que a gente propõe. É uma via de mão dupla ali, né? Perfeito, muito obrigada aí. Acho que ajudou bastante. E, por fim, acho que faltou só a expectativa para esse novo normal. Como que você acha que vai vir depois? Uhum. Uma coisa que eu acho que a gente tem que estar atento é que, assim, existe esse novo normal, né? Mas tem coisa que não vai ser tão nova, que ela é, na verdade, princípio nosso, né? Então, esse princípio, porque eu digo sempre isso, tem coisas que competem à saúde, tem coisas que competem à educação infantil, né? A saúde compete falar um pouquinho sobre esse contexto sanitário, pandêmico, se a gente pode se abraçar agora, se a gente pode se beijar por conta da transmissão do vírus. E para nós compete pensar
nessa questão do direito de aprendizagem, protagonismo das crianças, né? Então, a gente não pode só pensar num novo normal em que as crianças estejam enfileiradinhas, isoladas uma da outra, e que a gente só coloque coisas para as crianças e elas desenvolvam coisas muito ali tradicionais. A gente já superou isso, né? Isso não é novo normal. Isso não pode ser novo normal. Porque não é só porque é novo que é bom, né? Faz parte de todo esse momento de reflexão. Eu tenho expectativa que dentro desse novo normal, né? Se ele vai vir com vacina, se ele vai vir com a imunidade coletiva, enfim, esse momento de retorno, né? Ele tem que ser muito bem planejado, muito bem pensado, né? Em conjunto, sim, com o pessoal da saúde, né? Com o pessoal da assistência social, tal. Ele tem que ser muito planejado para acolher essas crianças. E eu acho que dentro desse novo normal, a gente vai ter que ter um olhar muito sensível para o que essas crianças vão trazer desse momento de pandemia, porque a gente vai ter que ressignificar muitas das práticas que vão ganhar outra configuração ali de escuta das crianças. E também acho que vai ter uma valorização muito maior do contato presencial, né? Do contato, da interação que acontece ali, um frente ao outro, porque é algo que está fazendo muita falta agora. A gente está ansioso para se abraçar, para se ver, né? Todo mundo aqui, às vezes, recebe um áudio, uma coisa de uma criança que está lá morrendo de saudade de você, né? Dá vontade de chorar. Eu acho que é por isso que quando a gente voltar, a gente vai ter muito ali o que trocar, tal, entender que dentro desse novo normal, essas ansiedades todas têm que ser atendidas, pensadas, e é nosso papel pensar nesse planejamento de retorno. Evandro, muito obrigada, né? Eu acho que não é só conhecimento, né, que você traz para a gente aqui nas todas as falas que você fez, né? É paz, é certeza, é conforto, né? É segurança de um profissional que está aí à frente, estudando, né? Se preparando, e de um educador, né? O pessoal comentou aqui o quanto a sua fala é generosa, né? O quanto você tem generosidade na fala, e isso é verdade, né? E eu acho que talvez isso é uma coisa que as crianças nos ensinam muito, né? Quanto mais a gente aprende nas nossas experiências, mais generoso a gente fica. E as crianças são assim também, né? A gente vai percebendo no dia a dia. Quanto mais experiências elas vão tendo, mais generosas elas são em compartilhar essas experiências. Eu acho que eu quero começar agora, né? Começar o final. Começar a finalização. Começar te agradecendo, né, por você ter aceitado tão prontamente, né, tá aqui com a gente, todo o carinho que você teve aí em ajudar a gente a construir esse momento para chegar aqui. Quero perguntar se as meninas também querem fazer as falas, né? Eu acho que essa live, gente, dá vontade, assim, de guardar numa caixinha, né? Eu baixo todos os vídeos, né, que a gente faz, todas as lives que a gente faz. E aí tem aquelas que a gente fala assim, não, essa daqui eu preciso guardar para sempre, né? Porque acho que quando eu estiver lá na frente, são as palavras que eu quero ouvir, né? Porque é exatamente esse lugar hoje que me construiu melhor, Evandro. É isso que eu quero dizer. Hoje você me fez ser uma pessoa melhor com o que você trouxe, né? Meninas, vocês querem falar também? Quem vai primeiro aí para agradecer? Posso falar, Má? Bem rapidinho, né? Queria só agradecer novamente, né, ao grupo todo e principalmente a Evandro por esse momento de aula, né? Você nos deixou muitas lições hoje, sobretudo, né? Amei a sua fala sobre apostar no trabalho colaborativo, né? Essa força está em nós, são muitas os desafios, as dificuldades que a gente encontra para fazer uma educação infantil de qualidade, mas que quando a gente se une e pensa, né, com ética, com compromisso, que hoje você nos exemplificou aqui, a gente ganha, então, essa força, e vai lutar, né, por nós, pelo que a gente acredita, por nossas crianças. Então, eu quero lhe agradecer muito por esse ensinamento e por também, né, deixar aí um legado em relação ao que as crianças nos ensinam, que me lembrou uma fala de Malaguzzi, quando diz que elas nos ensinam os caminhos,
né? Que se a gente parar para ouvi-las, como você colocou mais, e a descoberta que você fez agora, mesmo no momento de pandemia, o quanto que as coisas não podem dar mais certo, o quanto que elas não são potentes, né? Como a gente vem discutindo tanto. Então, muita gratidão por tantos ensinamentos e esperamos ter você mais vezes aqui com a gente, viu? Um beijo. Eu também quero agradecer, né? Eu disse que esse rapaz aí tem uma sensibilidade e olha, ele hoje foi a sensibilidade pura, né? Eu quero agradecer essa sua sensibilidade. Não é à toa. Não é, gente? Ele é uma coisa. E dizer que foi muito bom mesmo. Acho que ouvir você trouxe para a gente exatamente, acho que isso que Maíra trouxe, né? Esse aconchego, esse conforto, essa confiança, de um lugar muito sensível, né? De um olhar muito próximo das crianças e também de um lugar muito reflexivo, sabe? De saber que nem tudo está pronto, nem tudo está posto, mas que tem um caminho, e esse caminho é a partir do que as crianças nos trazem, do que elas estão dizendo para a gente, do que elas querem nos ensinar, e a gente só precisa ter esse lugar muito próximo delas, né? E isso você, agora, então, com essa sua fala sobre como você conseguiu perceber a pandemia, que era necessário na pandemia para se aproximar mais, eu acho que esse é um exemplo de quão sensível é essa escuta e esse olhar para as crianças. E, gente, eu acredito que está todo mundo maravilhado. Então, muito obrigada por ter te ouvido, por fazer parte dessa rede, de ter vindo assim tão prontamente, né? Ter aceito o convite tão prontamente. O microfone está fechado. De novo, ó. Eu estava prestando muita atenção. E aí, eu queria agradecer mais uma vez as meninas. Acho que elas falaram tudo, Evandro. E agradecer a sua verdade, a sua entrega, sabe? A gente percebe que é de verdade. As situações do cotidiano que você traz, a delicadeza e a simplicidade dos detalhes, né? Dos detalhes que fazem a diferença. E da valorização do professor, né? Você aí valorizando, validando, né? Sendo um parceiro mais experiente e, ao mesmo tempo, aquele que está disponível aí a aprender com as crianças. Então, assim, muito obrigada. Eu desejo que tenha outras oportunidades, né, não, meninas? Sim. Gratidão aí para cada um que está com a gente. Deus abençoe. Amém. Evandro, você quer deixar um recado aí para o pessoal? Quer deixar uma despedida só para hoje, tá? Porque Muso tem cadeira cativa e vai voltar sempre. Gente, assim, eu só queria agradecer esse carinho muito grande. Eu nem sei se eu mereço tudo isso, né? Imagine. Na verdade, eu só estou aqui realmente para aprender e colaborar um pouco com vocês, assim, com o conhecimento que eu tenho, né? E convidar vocês, assim, que na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, não importa onde a gente pode ter um olhar para a infância como algo que é muito presente na poesia de Manuel de Barros, né? Eu amo a poesia de Manuel de Barros, porque ele nos convida a viver a infância como algo que norteia nossas ações na vida, né? Como algo que é você abraçar o novo, é você sentir essa novidade, né? E quem trabalha com criança sabe que isso é muito forte, né? Muito verídico. Então, por que o adulto não pode ser assim também, né? Não pode ser aberto a essa aprendizagem, olhar para a infância com um outro olhar, né? E nos colocarmos também como pessoas que vivem a infância no nosso dia a dia, né? Viver a infância junto com a criança é muito, muito, muito gostoso e que move nossas ações, assim, e nos ajuda a entender também como a criança está passando por esse momento tão complicado também, que é essa pandemia. Muito obrigado por tudo. Um beijo muito grande. Obrigado para você que acompanhou a live, né? Tem pessoas muito queridas aqui assistindo a nossa live também. Um beijo no coração de cada uma de vocês. E eu que agradeço o convite por estar aqui, né? Essas 4 musas aí também de educação que moram no coração. Bom, pessoal, chega aquele momento, né, que a gente não quer. A gente estava aqui ouvindo Evandro
para sempre, quase, né? Dá para ficar ouvindo para sempre aqui ele. Mas assim, a gente sempre termina dizendo para vocês que a gente volta. E agora vocês sabem que a gente volta, né? A gente traz aí essa troca de saberes, de experiências outras vezes, tá? É muito bom estar com vocês, é muito bom marcar esse encontro aqui com vocês. E não esquece, acompanha aí a nossa página, que logo tem mais experiência muito boa, porque, como eu sempre falo no final, a gente está em rede, né? E em rede a gente pode muito mais. Muito mais. Um beijo, gente. Até a próxima live. Um abraço aí virtual para vocês. Não dá para a gente dar um abraço real, mas o coração no final, que não pode. Tem coração. Tem coração aqui no final. Um beijo, pessoal. Até.